Olá, amados. Boa noite, graça e paz para todos e também um salve para todos os amigos aí das redes sociais. Chegamos aí com 10 minutinhos de Bíblia, como é todas as quintas-feiras às 21 horas. Olha, nós vamos para a vinheta. Logo depois da vinheta eu vou chegar com os 10 minutinhos de Bíblia. Antes, porém, eu quero fazer um convite para você. Fique comigo até o final, é só 10 minutinhos, tá bom? Eu quero fazer uma oração no final junto com você, quero convidar você, se você quiser, se você puder, se você concordar durante os 10 minutos da ministração, eu quero desafiar você, junto comigo, estar orando. O tema hoje da reflexão é o seguinte: estendam a mão. Estendam a mão. Este é o tema da reflexão e o desafio, o meu convite é para que no final dos 10 minutinhos você possa, junto comigo, estender as mãos para Deus, para Ele nos socorrer, tá bom, queridos? Vamos lá para os 10 minutinhos, logo depois da vinheta. Bora lá! Muito bem, meus amados, então vamos lá para os 10 minutinhos de Bíblia. A nossa reflexão hoje é estendam a mão. Bora lá? Então, queridos, na madrugada de domingo, agora último domingo, de domingo para segunda-feira, de madrugada, uma princesinha, exatamente uma criancinha de 3 aninhos, estava andando pela calçada, de madrugada. Pior que ela estava só de fraldinha, sem roupa nenhuma, neste frio. Imagina você, comigo, uma criança de 3 aninhos, né? De madrugada, na rua, e ela andava na calçada e em direção para a avenida já. E só Deus para fazer o milagre de alguém socorrer essa criança. Agora, o que eu queria que você pensasse comigo, o que você faria se você encontrasse uma criança como esta? A reportagem disse que a mãe tinha ido para uma festa e tinha deixado a criança só. Olha só, e depois, com mais orientação, a reportagem explica que já teve outros episódios com esta criança. É triste a gente ver uma cena como essa que eu vi com os meus olhos da criança, andando de madrugada, né, no escuro, sem roupinha, só de fraldinha, num frio desse, com todos os perigos que nós estamos vivendo nos dias contemporâneos. É triste a gente ver uma cena como essa. O que você faria? Eu sei o que você faria, e eu também faria. A gente correria para essa criança, pegaria ela no colo, com certeza, ia aquecer ela logo de imediato, levar para um lugar seguro, onde pudesse aquecer essa criança, vestir ela, e dar carinho e dar amor, até tomar as providências. Eu tenho certeza que você, como ser humano, como uma pessoa do bem, faria, né? Eu também faria isso. Agora, é interessante a gente pensar sobre tudo isso e a situação desta criança. De alguma forma, Deus fez isto que eu faria e que você também faria se encontrasse esta criança. Exatamente isto. Deus, ele fez isto. Eu quero que você observe comigo a leitura que eu vou fazer em Isaías 41, versículo 13, que diz assim, a Escritura e a palavra de Deus. Porque eu, diz o Senhor, o Senhor, o teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, diz o Senhor, não temas que eu te ajudo. Eu leio uma escritura como esta e eu vejo uma criança indefesa, nesse estado de madrugada, por uma irresponsabilidade de pessoas adultas e responsáveis, família, os pais, etc. e tal, no caso desta mãe. E é óbvio que a Bíblia diz, Jesus disse que das criancinhas é o reino dos céus. É claro que Deus contemplou essa criança. E só a misericórdia de Deus, a bondade de Deus para enviar um anjo ali, alguém, uma pessoa, né? O anjo que eu me refiro é alguém, para poder socorrer essa criança. Um milagre de Deus, uma provisão do Deus eterno que diz que estende a mão e que nos segura, nos sustenta, nos protege e
e nos livra. E ele está dizendo, não temas que eu te ajudo. Eu peguei esse caso nessa semana, porque estava dentro do assunto que eu ia falar, do tema, né? E eu achei interessante usar como ilustração. E também aqui está o primeiro desafio para a gente orar no final da live, que eu convidei você para orar na introdução. Essa é uma das razões para a gente estar orando sobre as crianças, né? Então veja, só Deus poderia ter feito isso. Então só Deus também pode nos proteger, pode nos guardar, só Deus pode nos livrar de todo mal, de todo perigo. Só Deus pode proteger os indefesos, né? E aliás, por mais segura que a pessoa se sinta, por mais condições que ela tenha de ter seguranças na sua casa, guarda-costa, proteção, uma casa bem segura, ainda assim ela depende de Deus. Porque se Deus não guardar a casa, se Deus não guardar o lar, em vão vigia o sentinela. Eu quero que você observe comigo aqui a palavra de Deus em Isaías ainda, agora no 41, no versículo 10. O versículo 10 do 41. Diz assim a Escritura, um texto muito parecido com o primeiro que eu li. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, não tenha medo, está dizendo o Senhor. Porque eu, o teu Deus, diz o Senhor, eu te fortaleço e te guardo e te sustento com a minha destra, ou seja, com a minha mão fiel. Que coisa maravilhosa é esta escritura, que coisa maravilhosa é esta promessa, é uma promessa de Deus, de proteger, de guardar, de fortalecer, de ajudar, de sustentar, ele está dizendo, né, que ele é conosco, que ele nos sustenta com a sua mão, que é fiel, que é poderoso. É uma promessa, e promessa é para quem confia. Deus deixou as promessas para as pessoas que confiam. E eu desafio você a confiar no Senhor, porque a promessa é para todos nós. Então, essa é uma promessa maravilhosa para todos os que estendem a mão para Deus. Deus quer segurar pela mão. Ele diz que nos sustenta com a sua destra, com a sua mão. Ele é fiel para isso. Agora, é óbvio que para Deus segurar, precisamos estender a mão e pedir socorro. Senhor, olha aqui a minha mão, não só... Por favor, Senhor, por misericórdia, não solte minha mão. Porque se o Senhor soltar minha mão, eu estou perdido. Eu sou nada. Estarei totalmente desprotegido, vulnerável. Que coisa fantástica é essa promessa, que coisa maravilhosa é esta palavra de Deus para o meu e para o seu coração, meu querido e minha querida. Então, esta é uma promessa para todos nós. Agora é lógico que precisamos estender a mão, precisamos desejar, precisamos ir para Ele, precisamos estar na presença dEle. Olha o que ele diz também no versículo de número 1, do mesmo Isaías. Ouça o que disse o Senhor. Ouça o que disse o Senhor no versículo 1, meu querido e minha querida. Calai-vos perante mim, diz o Senhor, povos das nações. Ele diz assim, escutem, renovem as suas forças, se achegue. Tiago também diz, achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós outros. Veja, Deus chamou, Deus está chamando, Deus continua chamando, Deus chamou Israel, está chamando Israel, Deus está me chamando você, continua nos chamando, e todas as pessoas, todos os povos, Deus está chamando para a salvação. Aqueles que se achegam a Deus, aqueles que ficam debaixo do toldo, do guarda-chuva de Deus, do campo de visão, como eu gosto de dizer, né? Campo de visão no sentido de obediência, de temor, de reverência, de atenção a Deus, porque Deus vê tudo. Campo de visão eu me refiro nesse sentido, no quadrado de Deus, da vontade perfeita de Deus, boa e agradável de Deus, para que Ele possa nos socorrer, nos proteger. Quando nós estamos nesse campo de visão de Deus, que eu me refiro aí, debaixo desse toldo, desse guarda-chuva, é como se nós estivéssemos estendendo a mão. E o Senhor jamais vai abandonar, o Senhor jamais vai deixar sozinho aquele que está debaixo da cobertura dele. Então esse é o sentido, se achegar a Deus, ir para Deus, valorizar Deus, priorizar Deus na nossa vida, porque o Senhor quer nos proteger, porque os dias são maus. O Senhor quer nos proteger, quer nos guardar, quer nos livrar, quer nos conduzir e, acima de tudo, nos dar a salvação eterna. Jesus não veio por acaso. Jesus veio a este mundo para nos salvar.
Jesus veio salvar o pecador. Jesus veio estabelecer o reino de Deus. E ele continua nos chamando para nos aproximar, para nos achegar, porque ele está com a mão estendida. O Senhor está com a mão estendida. Por isso o tema da reflexão: estendam a mão. Não fique com as mãos baixas, não. Você sabe que é no sentido figurado. Ficar com as mãos baixas é não se decidir pelo Senhor. Não levantar as mãos não é aquela pessoa que não vai para Deus. A pessoa que levanta a mão é a pessoa que vai para Deus. O que levanta a mão é aquele que valida a obra de Jesus na cruz por ele, por nós. Precisamos decidir. Precisamos ser incisivos. Precisamos ir para o Senhor, estar na presença do Senhor. Porque Ele tem promessas maravilhosas para mim e para você. Sem Jesus na nossa vida, nós somos como aquela criança de madrugada perdida. À deriva, correndo riscos. Qualquer ser humano, longe de Deus, ele vive esta vida que aquela criança estava passando. Pense sobre isso. Então, estender a mão para Deus, nos sustentar e proteger, significa entregar a vida, entregar tudo para Deus. Significa render-se ao Senhor, render a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você já viu um pai conduzindo uma criança? Olha, todo mundo já viu um pai andando com uma criança na mão. Quem não viu, pense comigo nesse momento sobre este exemplo e esta ilustração. Imagine comigo uma criança andando na sua frente, o pai segurando na mão dela. Lógico que o pai é uma pessoa alta, a criança é uma pessoa pequena, o pai está andando. Essa criança, quando anda ao lado do pai, ela se sente segura, porque ela está segurando na mão do seu pai. E o pai anda no meio da multidão e essa criança vai andando e vai pulando. Pode observar, a criança vai pulando, vai cantando, vai falando, conversando com o pai, toda feliz. Ela não tem preocupação nenhuma com nada. Por quê? Porque ela está com a mão segurando a mão do pai. Ela está com a mão estendida, para o pai no alto segurar a mãozinha dela. Ela se sente segura, refugiada, protegida. É assim que funciona. O pai vai andando no meio da multidão, numa feira, no shopping, nas ruas da cidade, atravessando uma avenida. Os perigos estão em torno de todos os sentidos, mas ela se sente segura. Ela se sente segura por quê? Porque ela está segurando na mão do seu pai, o seu pai está segurando na sua mão. Eu preciso orar sobre isso. Eu quero orar com você sobre isso. Esse é o desafio, esse é o pensamento curtinho. Essa é a reflexão. Estenda a mão para Deus. Você ouviu o que disse a palavra de Deus, está registrado. O Senhor está chamando. Queridos e queridas, nós estamos vivendo dias difíceis nessa terra. Difíceis. Precisamos orar pelas crianças, pelos bebezinhos. Orar por esses pais sem responsabilidade. Orar para que Deus faça um milagre na vida das pessoas, dos casais, dos cônjuges, das nossas crianças, nossos jovens que estão se perdendo nas drogas. Querido, precisamos orar pelo Brasil, pelo mundo, pelas nações, por Israel e o nosso Brasil. Então, estamos correndo risco nesse país, queridos. O nosso país, o nosso Brasil, é um país abençoado por Deus, um país próspero, uma terra próspera, abençoada. Mas, infelizmente, estamos vivendo um momento muito difícil no Brasil. Olha como é que está caminhando as coisas. Olha o caminho que o Brasil está indo. O comunismo querendo imperar. Olha o que está acontecendo no nosso Brasil. Olha o que aconteceu nos países vizinhos. Perceba isso, meu querido e minha querida. As coisas estão se formando, se preparando para dias maus. E só a oração, só Deus pode mudar corações duros de faraós, de líderes que estão subjugando o povo, subjugando a nação. Olha, e a perspectiva é muito ruim. A gente está percebendo perseguição, até mesmo sobre a igreja. Querem calar a igreja. Se prepare, meu querido. Dias maus estamos vivendo. Dias piores podem vir. Precisamos orar. Juntos nós somos mais fortes. Precisamos clamar a Deus por essas situações, para que Deus possa reverter esse quadro, porque do jeito que está indo, está muito ruim. E você vai ver, se as coisas não mudarem, nós vamos ver o povo gemer mais ainda. Que Deus tenha misericórdia de nós. Pai, eu oro nesta hora. Eu oro com as pessoas que estão propostas a orar, a pedir a misericórdia do Senhor, o socorro do Senhor. Deus, nós oramos ao Senhor em nome de Jesus, porque está escrito que nós devemos orar ao Pai em nome de Jesus. E o que nós pedimos ao Pai em nome de Jesus, Ele faria por nós. E o que eu quero pedir, Pai, juntamente com aquele que está comigo orando, é para que o Senhor intervenha na nossa nação. Que a Tua mão que está sempre estendida, Pai,
alcance a nossa nação. Nessa palavra, nessa reflexão, nós entendemos que precisamos estender as mãos para o Senhor. Estender as minhas mãos estão estendidas, Pai, agora. E eu creio que as pessoas que estão em concordância comigo estão estendendo a mão, dizendo ao Senhor: Deus, tenha misericórdia do Brasil. Deus, tenha misericórdia da nossa nação. Pai, tenha misericórdia das famílias. Senhor, as nossas mãos estão estendidas porque dependemos do Senhor. Só o Senhor pode intervir. Só o Senhor pode fazer um milagre. Só o Senhor pode mudar o coração do homem mau, da mulher má. Só o Senhor pode mudar o coração dessas autoridades, Pai, omissas, corruptas. Deus, tem misericórdia da nossa nação. Deus, tem misericórdia do nosso Brasil, das nossas crianças, meu Pai, da nossa juventude. Senhor, intervenha com o teu poder, Pai, assim como aquela mãe que foi para a festinha, que foi para a farra, largou a sua filhinha, que de madrugada foi encontrada na rua só de fralda. Quanta irresponsabilidade, quantas autoridades sobre as crianças, sobre o idoso, sobre o menos favorecido, Pai, que estão com o olhar omisso. Deus, tem misericórdia, Senhor, das autoridades, Pai. Salva essa gente, transforma o coração dessa gente, liberta essa gente, meu Pai, para que nós tenhamos dias melhores, para que a gente tenha uma nação melhor, porque o nosso país é tão abençoado pelo Senhor, a nossa terra, a nossa pátria amada é abençoada pelo Senhor, mas os homens maus insistem, meu Pai, insistem em prejudicar a nação, em prejudicar o ser humano. Senhor, estendemos a mão ao Senhor e te pedimos misericórdia, te pedimos livramento, te pedimos proteção, te pedimos socorro, porque nós estamos entendendo, Senhor, que não é por força, não é por violência, não é por estratégia humana, e até mesmo porque nós não temos o poder da caneta na mão, não podemos mudar nada, lei, nada. Senhor, é só o Senhor, com a tua mão poderosa para intervir sobre esses que estão julgando e subjugando o povo, as nações, em nome de Jesus. Que esses faraós que estão com o tacão estendido sejam repreendidos em nome de Jesus, que eles caiam por terra, meu Pai. Eu venho clamar no teu altar, juntamente com aqueles que estão com o coração aberto, estendendo as mãos, juntamente comigo, pedindo socorro, livramento ao Senhor, porque é só o Senhor que pode trazer o livramento para nossas vidas, para nossas famílias, para os cônjuges, para as crianças, para os filhos. Deus, proteja nossas crianças, Senhor. Proteja elas, ó Deus, dos estupradores. Proteja elas dos pedófilos. Proteja elas das pessoas más, Senhor. Proteja elas dessas pessoas que são responsáveis por elas, meu Pai, que não cuidam delas como deveriam cuidar. Deus, repreenda toda situação de feminicídio, para que as mulheres sejam protegidas pelo Senhor, por tua mão de poder e de glória, Pai. Em nome de Jesus, eu oro, meu Pai, eu clamo ao Senhor, para que uma intervenção dos céus, Pai, venha sobre esta terra, Senhor. Guarda nossos jovens, nossos adolescentes, que estão se perdendo nas drogas, nos vícios, nas noitadas, na divisão com a família. Deus, tem misericórdia, Pai. Repreenda toda a força do mal, toda a fúria do inferno, e que seja repreendido toda a retaliação, em nome de Jesus, para a honra e glória e louvor do teu nome. Amém e graças a Deus. Bora continuar orando todos os dias às 18 horas. Eu estou orando neste interim das 18 às 19 horas. Você pode se unir juntamente comigo, com a sua família. Vamos estar orando, intercedendo por todas essas situações, tá bom? Até a próxima quinta-feira. Amo você em Jesus. Deixa eu dizer para você: maravilha, Jesus!